Primeiro livro de Reis, capítulo 13, a gente já vai ler, só vou contar o contexto para você antes. O tema da minha pregação hoje é o profeta velho. No capítulo 12 do livro de 1 Reis, capítulo anterior a esse aqui que nós vamos ler, fala a respeito de um rei chamado Jeroboão. Jeroboão era filho de Salomão. Ele foi o primeiro rei depois que o reino foi dividido. Então ficou Israel de um lado, como a tribo do norte, e Judá do lado sul. E lembrando, em Judá, em Jerusalém, é onde ficava o templo. Jeroboão ficou do outro lado, onde não havia o templo. E então, com medo de perder as pessoas para o seu irmão Roboão, que estava reinando do outro lado, em Judá, diz a Bíblia que ele fez 2 bezerros de ouros. Um ele colocou em Dan e o outro ele colocou em Betel, para que o povo não precisasse ir a Jerusalém adorar, e sim adorasse ali mesmo. Daí então, por conta desse pecado dele ter levantado um altar, deuses, bezerros de ouro, coisas que Deus não ordenou, diz a Bíblia que Deus manda um homem de Deus ir até Jeroboão, apontar o dedo na cara dele e falar para ele do pecado dele. E é onde entra 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. Diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Jerusalém a Betel, Betel onde estavam dos bezerros de ouro. Eis que por ordem do Senhor veio de Jerusalém a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, e queimará sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Só olha para cá rapidinho. Olha a profecia desse homem de Deus. Vai nascer uma pessoa, um homem, à casa de Davi, chamado Josias. E esse Josias, ele não vai queimar sacrifício, mas vai queimar o sacerdote no altar. Oh, dura a profecia. Versículo 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, o homem de Deus dizendo o sinal que ia acontecer. Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o! Prende esse homem! E olha o que aconteceu. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Olha para cá agora um pouquinho, por favor. Consegue ver como é sério o que está acontecendo aqui? Ele faz um altar, ele faz a sua religião, ele levanta os seus próprios sacerdotes, e então Deus manda um homem de Deus ir lá, aponta o dedo para ele e diz: isso é errado, você está fazendo errado. E diz uma profecia que se levantaria um homem chamado Josias e queimaria os sacerdotes sobre aqueles altares. Diz a Bíblia que o rei aponta a mão para ele e diz: prende esse homem. E na hora que ele aponta a mão, diz a Bíblia que seca a mão do rei. Depois, na continuação do texto, diz a Bíblia que o próprio rei Jeroboão diz assim: clama a Deus por mim, para que ele tenha misericórdia da minha vida. E de fato o homem de Deus clama ao Senhor, e esse Deus soberano e misericordioso faz aquela mão voltar a ser como era antigamente. E então Jeroboão diz: homem de Deus, volta comigo para minha casa, come e bebe para que você possa voltar de viagem, não em jejum, mas sim fortalecido. O homem de Deus diz para ele: não vou à sua casa, ainda que você me oferecesse toda a sua casa, não vou voltar para lá, porque Deus me disse: não volte pelo caminho que você veio, não coma e nem beba, apenas volte. E então ele vai embora. No versículo 11, entra o profeta velho da história. Você pode acompanhar comigo? Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-nas a seu pai. E então diz a Bíblia que esse profeta velho vai atrás daquele homem de Deus. No versículo 14, olha o que acontece. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Este lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse:
não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Consegue ver de novo? Agora um profeta velho dizendo para ele, volta comigo, come, bebe, para que você possa se fortalecer para a viagem. Era uma viagem longa. Ele disse, não vou, porque Deus me disse, não volte pelo caminho, não coma e não beba. Mas, todavia, olha no versículo 18, tornou-lhe ele, o profeta velho dizendo, tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Que coisa, hein? Eu também sou profeta, rapaz. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Até aí, tá bom, olha para cá agora, por favor. Olha que interessante. Esse profeta velho disse, eu também sou homem de Deus. E um anjo de Deus me falou comigo e disse, volta para minha casa. Esse homem de Deus que tinha acabado de ser instrumento nas mãos de Deus, dá ouvido àquele profeta velho, segue ele, come com ele, e na hora que ele está comendo, sabe o que acontece? Daí de fato a palavra de Deus vem àquele profeta velho e ele diz, por que tu fostes rebelde à voz do Senhor? Por que desobedeceu? O teu corpo não voltará à sepultura de seus pais, mas você vai morrer. E diz a Bíblia que depois dele comer, ele arruma o seu jumento, sai, e então um leão o encontra no meio do caminho e mata o homem de Deus por conta dessa desobediência. Apenas por conta dessa desobediência. Talvez você pense assim, pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Absolutamente tudo. Você percebeu o título que esse profeta velho se empoderou? Eu também sou profeta, também sou homem de Deus. E vou mais longe, um anjo de Deus falou comigo. O que nós aplicamos em nossa vida? Mais importante do que homens, do que títulos, do que o nosso próprio conforto, é a nossa obediência à palavra de Deus. Não interessa quem falou, seja o pastor, o presbítero, o diácono, o líder, o apóstolo, hoje tem até apóstolo absurdo, mas não interessa quem diz. A obediência nossa tem que estar em primeiro lugar, a palavra de Deus, e pronto, acabou. Martin Lloyd Jones, ele diz que a superficialidade da igreja é por conta de que nós, de fato, temos uma atitude desleal para com a Escritura. A nossa atitude para com as Escrituras é de fato que nós não a tomamos como uma verdade por completa, apenas nas horas que nós queremos. Para muitos a Bíblia é como se fosse a rainha da Inglaterra. Todo mundo respeita, ninguém obedece. Não é assim que funciona na maioria dos lares das pessoas que se dizem cristãs? A Bíblia está lá, abertinha. Até lê de vez em quando. Mas quando a Bíblia vai contra aquilo que ele acha que é certo, ele prefere ficar com o que ele acha que é certo, e não com aquilo que a Escritura diz. De fato, nós não tomamos a Escritura a sério, não levamos a Escritura a ferro e fogo como deveríamos levar. Para você ter uma ideia, um dos livros mais vendidos do mundo foi aquela saga Harry Potter. Vendeu até hoje, mais ou menos, segundo o portal Terra, 650 milhões de cópias. É muita cópia. Traduzida para mais de 65 idiomas. O livro daquele bruxo. A Bíblia vendeu 585 milhões de cópias. Pastor, vendeu menos que Harry Potter? 585 milhões de cópias apenas no ano de 1988. A Bíblia é disparadamente o livro mais vendido da face da terra, traduzido para mais de 2.200 línguas, seja ela inteira, integral ou porção, como só o Novo Testamento. Um ex-presidente americano chamado Theodore Roosevelt, ele disse assim, o conhecimento profundo da Bíblia vale mais que educação universitária. E de fato vale. O conhecimento profundo da Escritura vale mais do que um canudo de direito, de medicina. Eu não estou dizendo que essas coisas são insignificantes, Deus me livre. Mas o conhecimento da Escritura é muito mais importante. Só que quantos de fato se empenham para aprender a Bíblia? Não consegue às vezes nem ler em casa. Não consegue ler um livro que ensina a Bíblia, que acompanha, que vai explicar de um jeito melhor. Mas olha que interessante, diz a Escritura que Josué estava indo para a guerra, e então ele vai orar a Deus. Sabe qual é o conselho que Deus dá para ele? Se fosse você, alguém está indo para a guerra e ele vem pedir um conselho para você, talvez você passaria algumas estratégias de guerra, é o mais óbvio. Olha, usa o seu pelotão assim,
esquadras sucessivas no vale, ou esquadra justaposta. É interessante que Deus não faz isso. Josué vai para a guerra, vem pedir um conselho para Deus, vem orar, sabe o que Deus diz? Medita na lei. Olha que interessante. Não disse afia a espada, mas disse assim, Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Josué indo para a guerra, e o conselho que Deus dá é, medita na Escritura, leia a Bíblia, aprenda a Bíblia. Essa é a explicação, o porquê da maioria dos males que nós vemos na vida das pessoas. De fato não levam a Escritura a sério. Você já experimentou, de fato, ler a Bíblia até os seus olhos não conseguirem mais ficar abertos? Você, pelo menos, espero que em um ano, leia pelo menos uma vez a Escritura. Um ano inteiro, você não consegue ler uma vez isso daqui? Se você ler 3, 4 capítulos por dia, em um ano você lê ela inteira. Mas quantos de fato se empenham em aprender? E não apenas ler, em estudar, em meditar nesse livro, que são palavras de vida. Para você ser um marido melhor, para você ser uma esposa melhor, você não precisa assistir aquele programinha ridículo, Namoro Blindado. Você precisa ir para a Escritura. Ela vai ensinar você como ser marido, como ser esposa, como ser pai, como ser homem. Agora nós vemos muitos crentes que não têm teologia, mas Facebookologia sabe tudo. Passa horas naquele feed de notícias, né? Vê tudo, sabe tudo da vida de todo mundo. O WhatsApp sabe mandar mensagem até em outro idioma. Mas você fala, abre lá em 1 Reis, está na Bíblia? Na onde? Não sabe. Porque de fato não leva a Escritura a sério. Eu quero passar aqui então alguns princípios dessa história para nós. Primeiro princípio, tome cuidado com homens que reinterpretam a palavra. Tome cuidado, abra bem os olhos, escute bem, e tome muito cuidado com homens que reinterpretam a palavra de Deus. Se eu perguntar para você, qual o motivo de você frequentar essa igreja? Ou independente de qual congregação você seja, qual o motivo que faz você estar lá? Se não for a palavra de Deus e a fidelidade da liderança para com a palavra, você está lá por conta da motivação errada. Temos que estar numa igreja por conta da palavra, não pelos círculos de amizade. É bom ter bastante amigos, o pastor tomar um cafezinho na sua casa é joia. O pastor ser engraçadinho, contar umas piadinhas. Estar junto com os irmãos, comunhão, isso é maravilhoso. Mas isso não deve ser o motivo para você frequentar uma igreja. Ainda que essas coisas sejam importantes, se não há compromisso com a verdade, não deve ficar lá. Imagina mais ou menos o seguinte, você está com o seu filho, a sua filha pequena doente, prestes a morrer. E então você vai ao hospital. E naquele hospital tem 2 médicos. Tem um médico que é aqui, joia. É um médico engraçadinho, é um médico simpático. Trata bem todo mundo. Só que de vez em quando ele dá uns remédios errados, e já morreu as pessoas na mão dele. Mas tem uma segunda opção. Tem um médico que as pessoas dizem, aquele cara ali parece meio grosso, né? Ele fala muito áspero. Todavia, esse médico, não tão simpático quanto o primeiro, não erra no remédio, não erra na medicação. O seu filho, quase morrendo, para qual médico você entregaria ele? Por simpático? Você não está nem preocupado com a simpatia dele. Você está preocupado, de fato, se ele é bom, se ele interpreta o livro da medicina correto. E é assim que devemos fazer também em relação à igreja. Não fique em lugares apenas porque o povo é legal, mas que não tem um compromisso verdadeiro com a palavra. Lembra o exemplo de João Batista? João Batista, ele era totalmente diferente dos demais. João Batista era da linhagem sacerdotal, tinha que estar no templo. Sabe onde ele estava? No deserto. João Batista tinha que comer o melhor da comida. Sabe qual era o alimento de João Batista? Gafanhoto e mel silvestre. Que coisa! Mas as pessoas saíam de toda a circunvizinhança do Jordão para ir ter com ele, por conta da palavra. O atrativo da igreja de João Batista era a palavra de Deus. Igreja séria é uma igreja compromissada com a verdade. Eu vou dar um exemplo para você de uma igreja séria. Pastor, a igreja séria é a igreja que abre a porta para todos. É verdade. Sim, as portas sempre estarão abertas. Mas não apenas para as pessoas entrarem, mas também para as pessoas saírem.
Igreja séria não é aquela que só admite as pessoas, mas aquela que, quando necessário seja, também diz: você não é mais bem-vindo aqui em nosso meio. Eu sei que é duro, né? Pastor, mas cadê o amor? Excomungar as pessoas, mandar embora. Paulo fazia isso. Pessoas que viviam deliberadamente em pecado, tinha paciência, ensinava, explicava, e mesmo assim não se arrependia e resolvia continuar daquela forma. Olha a frase de Paulo, não é minha: expulsai do meio de vós o autor de tal infâmia. Expulsai é o termo que o apóstolo usa. A palavra é mais importante do que qualquer título ou homem. É por isso que nós não somos católicos. Sabe por quê? Porque no catolicismo, o Papa fala mais do que a Bíblia. Se a Bíblia diz A, mas o Papa diz B, eu porém vos digo, eles ficam com o que o Papa diz. Ou seja, a autoridade maior deles é o Papa, e não a Escritura. Todavia, Paulo é diferente. O apóstolo Paulo diz assim, olha, ele prega o Evangelho, depois ele diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós mesmos, porque Paulo sabia, ele podia ficar louco. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, diferente do qual vos tenho anunciado, que seja anátema, amaldiçoado. Ou seja, se um dia eu vier com outro papinho diferente desse, se um dia um anjo vier falar com vocês, ou alguém vier falar que ouviu de um anjo, e falar algo diferente do que está na Escritura, que seja maldito. Anátema é isso, maldito. Eu não posso, meu irmão, falar algo diferente da Escritura. Eu desafio você, se eu estiver falando algo diferente daquilo que a Bíblia diz, não fique nessa igreja. Sou falso profeta. Você tem que procurar um lugar com pessoas que têm compromisso com a palavra. Fique num lugar que as pessoas têm compromisso verdadeiro com a Escritura. E eu não sei se você percebeu aqui, o profeta velho, ele não disse assim, olha, Deus disse isso, eu digo diferente. Não, não foi assim que ele agiu. Não foi dessa maneira. Ele disse, calma aí, Deus falou isso para você voltar direto, sem comer, sem beber? Mas eu também sou homem de Deus, e um anjo falou comigo, para você parar, comer e beber. Parafraseando, é mais ou menos o seguinte, as pessoas hoje em dia, elas dizem assim, talvez seu pastor não entendeu muito direito o que a Escritura diz, não. Eu acho que ele está sendo um pouco radical demais, né? Essa historinha aí de que não, o que é isso? É absurdo. Imagina no caso desse profeta, era mais ou menos 20 quilômetros da onde ele estava até a volta para sua casa. Voltar sem água, no deserto, sem comer, era desgastante. O falso profeta disse o seguinte, ele falou, não, Deus não ia querer isso de você. É o que normalmente nós vemos na igreja hoje. Toda a igreja, desde a igreja primitiva, desde os hebreus, desde quando Deus é Deus. O mandamento, por exemplo, em relação ao casamento, é só um. Até que a morte os separe. Não é até que a idade os separe. Você não vai ver nenhum pastor dizendo assim, calma aí, até que a morte separe. Não, não. E daí o que a Bíblia diz? E daí para o que Deus diz? É claro, ele não vai falar assim. Mas talvez ele vai falar assim, mas calma aí, pastor Rafael, com essa igrejinha aí, eles estão meio radical demais. Eu acho que não é bem por aí, não. Não já se viu, sua mulher está com 40 anos, rapaz, troca por 2 de 20. Aproveita! Será que é difícil entender o que Paulo diz em 1 Coríntios? 1 Coríntios 7,10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. É difícil entender? A mulher não se separe do marido. É claro, em Mateus 19 tem a exceção no caso de adultério, mas lembrando que até essa exceção é pela dureza de coração, mas o ideal é perdoar, porque Deus nos perdoou. Ora, Deus perdoou os nossos pecados, nos dá a vida eterna, e você às vezes não consegue perdoar o cônjuge que foi infiel. Eu sei que é difícil, mas o mandamento continua sendo perdoar. Só que todavia hoje em dia é interpretado da seguinte forma, caso você esteja no casamento e não seja tão feliz como você era no começo, não, o que é isso? Deus quer a sua felicidade. Será? Quem disse? Deus está preocupado com a minha, com a sua fidelidade. Felicidade é consequência, se estiver bem, se não tiver, qual o problema? É tão sério que uma irmã da nossa igreja contava para mim que do lugar que ela veio, parece que teve um culto que ela não pôde ir lá com o marido dela. E o marido dela falou para o pastor, para o apóstolo,
Oh, não deu para ela vir hoje. Mas que é isso? Que mulher que é essa que não acompanha o marido? Larga ela e arruma outra. Você consegue imaginar o líder da igreja, o pastor, falando assim? O quê? Larga a sua mulher, rapaz, arruma outra. Mas é assim. A história da igreja o tempo todo, do casamento foi um só. Outra coisa que as pessoas costumam mudar é o seguinte: na história da igreja, você não vê mulher dirigindo congregação. Não existe pastora, apóstola muito menos. Essas coisas começaram a surgir na década de 50 com o advento do feminismo. Beth Friedman, Simone de Beauvoir. E é claro, esse feminismo acabou entrando nas igrejas evangélicas também. Mas você não vê mulher liderando a igreja. Mulher tem as suas funções, mulher ajuda, mulher é serva de Deus assim como os homens, mas não foi chamada para dirigir, não foi chamada para pregar. Olha 1 Timóteo, é bem claro, 1 Timóteo 2,12. Não permito, Paulo dizendo, não permito que a mulher ensine ou exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Depois, alguns versículos adiante, no versículo 15, ele diz: a mulher, todavia, será preservada na missão de mãe. Daí está lá. A Bíblia não tem pastorado feminino. A igreja católica, meu Deus do céu, não tem. Eu não sei qual que é o feminino de padre, o que é padra? Não sei. Não tem padre mulher. Não tem papisa. Ah, mas os evangélicos têm. Tem a pastora, tem a diaconisa, tem a apóstola. É absurdo. A Bíblia sempre falou que pastor tem que ser integral, como disse Paulo em 1 Coríntios. Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Só que hoje em dia não, as pessoas aplaudem, sabe quem? É aquele pastor que trabalha o dia inteiro. E chega à noite e prega, e na maioria das vezes vai pregar heresia, porque não teve tempo de se dedicar, não é nem culpa dele. A Bíblia é complicada. Pastor, mas calma aí, Paulo armava a tenda. Mas você continuou lendo o contexto? Armava a tenda até que Silas e Timóteo começaram a fazer isso para que ele se dedicasse só à palavra. Eu, sinceramente, eu tenho às vezes dó desses pastores que têm que trabalhar o dia inteiro fora, até às 6, para pregar às 7h30. É injustiça com eles. Mas a Bíblia é bem clara. O pastor tem que ser integral, viver da obra. Outra coisa que nós vemos, mães abandonando a criação dos filhos. Para quê? Ora, você tem que seguir a sua própria vida. Porque, convenhamos, que vergonha para a mulher ter que pedir dinheiro para o marido para fazer progressiva. Que vergonha. Vai trabalhar, esfrega na cara dele ainda. É isso que muitas feministas dizem. Mas o padrão da Bíblia não é contra a mulher trabalhar. A mulher de Provérbios 31 trabalhava. Todavia, ela não deixava a sua missão de mãe. Ela não deixava o filho, a filha com a titia, a creche, para então seguir a sua missão. Hoje em dia, nessas épocas de carnaval mais ainda, é comum nas igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas cristãs, eles falarem que o namoro é normal dentro da igreja. O jovem, o menino, a menina, abraçado, beijando, contando que não chegue a vias de fato, né? Que não tem o rala e rola. Não tem problema namorar. É mesmo, eu não consigo ver esse exemplo na Escritura. A única coisa que eu vejo é a santidade. Eu não vejo beijo de José e Maria antes do casamento. Você consegue imaginar a situação, mais ou menos, o seguinte? José, o povo lá, nas festinhas da vida, José encostadinho na parede, Maria coxadinha com ele, lascando um beijo na Maria. Você consegue imaginar uma situação dessa? Claro que não. Mas hoje em dia é normal dentro das igrejas. Daí quando nós falamos que, olha, o crente não namora para casar, mas o crente casa para namorar, o pessoal acha que a gente é louco. Então dá um exemplo que seja favorável à sua doutrina, que a gente pare de pregar desse jeito. Infelizmente hoje existe carnaval gospel, escola de samba gospel, funk gospel. As pessoas acham que pelo simples fato de colocar a palavra gospel nesses pecados mundanos, vai santificar essas coisas. Isso é um que é absurdo. E por que essas coisas acontecem? Pastores reinterpretando a palavra de Deus. Doutrinas que são pregadas na igreja hoje, jamais foram pregados na história da igreja verdadeira. E o resultado dessas reinterpretações da Escritura é sempre morte, sempre morte. Foi assim que aconteceu com esse homem de Deus. Foi assim que aconteceu em toda a história da igreja. Olha, para você ver, a Europa
A Europa era um celeiro de missionários, onde saíam pessoas para pregar no mundo inteiro. Hoje em dia as igrejas têm fechado a cada dia e têm virado boates, bar e por aí vai. Perdeu esse amor. Pastor, mas por que isso acontece? É que nós vamos dando um jeito, né? Vamos fazer as coisas do nosso jeito. Como diz a Bíblia, Jeroboão, sabe o que ele fazia no capítulo 12? Ele começou a fazer a religião dele. Ele começou a ordenar os sacerdotes dele. O sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. Jeroboão, não, deixa que eu faça o meu sacerdote. Deixa que eu ofereça o sacrifício. Ou seja, deixa que eu faça minha religião. E por conta dele fazer religião e não olhar para a religião verdadeira, pela religião de Deus, esse mundo de lambança que Deus. Segundo princípio, tome cuidado com homens que citam mais anjos do que a Bíblia. Talvez já ouviu isso aí, né? Um anjo apareceu, aleluia. Acompanha comigo o versículo 18, por favor. 1 Reis 3, 18. Aqui o profeta velho. Tornou-lhe também: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Você já percebeu o que tem de pessoas que, em vez de ficar com o que a Escritura diz, prefere ficar com o que o pastorzinho que diz que um anjo disse, falou? Ou prefere ficar com a palavra de um homem, em vez de comparar a palavra desse homem com a Escritura? Daí depois a vida acaba campeteando, não sabe por quê. As coisas começam a dar errado, não sabe por quê. Profeta, anjo, meu irmão, se não fala de acordo com a Escritura, esquece. Agora muitos querem a solução para a sua vida. Em vez de procurarem na Escritura, vai procurar o profeta, vai procurar o pastor, o apóstolo, porque se eu for falar com ele, vai ter uma revelação quentinha para mim. Por que não vai para a Escritura? Eu não estou dizendo que é errado buscarmos homens de Deus, contanto que os homens de Deus nos aconselhem segundo a palavra. Assim que o homem de Deus deve fazer. Agora, se ele diz algo diferente da palavra, não fique com o que ele disse. Eu venho falar para você, talvez você nunca sabia disso, mas você sabia que homens mentem? Você sabia que homens erram? Você sabia que homens se enganam? Não é novidade, não é? É porque você acha que o ungido nunca vai errar. Que o ungido não pode estar mentindo para você. Nenhuma revelação é superior à palavra de Deus. Como eu falei, quer conhecer um homem de Deus? É quando você vai se aconselhar a respeito do seu casamento, a respeito de um investimento, a respeito de uma situação na sua vida. Ele não diz para você: olha, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Mas ele diz: olha, na Escritura nós vemos o princípio assim, assim e assim. É dessa forma que funciona. O homem de Deus aqui, diz a Bíblia que ele foi rebelde à voz do Senhor, porque ouviu o anjo da boca do outro. Por conta disso, acabou morrendo. Eu posso citar para você várias pessoas que eu já vi com a vida destruída por conta de ouvir falsos homens, mas eu vou citar para você só 2 exemplos. Uma irmã, uma vez, queria conversar comigo, com a minha esposa, nós fomos à casa dela, e ela ficou muito tempo frequentando outra igreja, a igreja dos revelamentos, das visagens. Então, ela em lágrimas, porque eu não era marido, o cara que ela morava junto estava trabalhando, e ela em lágrimas dizendo: pastor, toda vez que ele toca em mim, mas eu sinto náuseas, mas eu sinto nojo, é um esforço danado. Eu todo dia, às vezes, fico acordado até 1h30 da manhã, para que ele sinta sono primeiro que eu e vá dormir, porque eu sei que se eu for antes, ele vai querer ir lá namorar comigo, e nossa, como que eu fico mal. Eu falei: irmã, mas o que deu na sua cabeça se juntar com ele? Não, porque era onde eu ia lá na igreja, eu estava orando muito para que Deus colocasse um homem na minha vida, e eu fui e perguntei para o pastor, ungido de Deus, e o pastor disse assim: olha, você está orando para Deus preparar um homem, apareceu esse interessado em você, é de Deus, fica com ele. Ele nem perguntou quem era, nem perguntou se era cristão, porque esse é o padrão da Escritura, crente se relaciona com crente, mas não mora junto. Mas o relacionamento tem que ser assim, cristão com cristão. E ele nem quis saber quem era. Mas como você está orando? E apareceu, pode ter certeza, é de Deus. Daí ela foi. Sabe o que aconteceu? Se lascou. E depois, não obstante, fez a burrada a segunda vez.
Uma outra moça, também, um homem de Deus disse para ela: olha, fulano é homem de Deus para você. Você sabe, tudo que as pessoas querem é talvez ouvir isso de um pastor. Olha, aquele é o homem de Deus para a sua vida. Porque concordo que é muito difícil você saber qual a pessoa você vai casar. Eu nunca dou esse palpite na vida das pessoas. Eu só dou o princípio da Escritura. Olha, tem que ser crente, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Ah, pastor, mas fulano é bonito demais, só não é crente. Esquece. Esquece. Então, o pastor disse para ela que ele é o homem de Deus para a sua vida. A irmã nem pensou duas vezes. Aleluia! Tive nem esforço de orar. Ela casou, depois de 4 anos, sabe o que ela descobriu? O rapaz era gay. Era o Pablo Vittar da vida, não gostava das coisas. A moça, a esposa, queria namorar com o marido, ele fugia dela. Por que será? Porque preferiu ouvir o profeta velho do que ir para a Escritura. Agora, na nossa igreja, você que nos acompanha, você sabe como que Deus fala com você. Aqui na nossa igreja é da seguinte forma: você vem ao culto, nós oramos, nós cantamos, nós buscamos a Deus, depois o pastor abre a Bíblia, lê a palavra, interpreta a palavra e aplica a palavra na sua vida. É dessa forma que Deus fala conosco. Olha o que diz Êxodo 18, 19. Ouve, pois, as minhas palavras que eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Qual que é a grande função do pastor? Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Pastor, mas desse jeito é chato demais. Eu gosto do outro lá, que o outro eu chego na porta e já está igual o Edivaldo ali. Eis que te digo. Tem revelação quentinha lá, pastor. Daquele jeito que é legal. É revelação ou é revelamento? É visão ou é visagem? E além do mais, é revelação do quê? Na maioria das vezes você percebeu que são das coisas óbvias. Do tipo, eis que te digo, tua esposa está chegando. Se você é solteiro e você sonha em casar, não tem problema, uma hora vai chegar, assim você espera. Ou, eis que te digo, a prova é grande, mas a vitória é garantida. Ou seja, é óbvio isso, né? A prova é mesmo, mas a vitória, ainda que não seja nessa vida, é claro que é garantida. Ou pior, aquilo que você está buscando, Deus já te deu. Mas eu não falo o que você está buscando, nem falo o que Deus deu. Mas joga. E o povo é uma maravilha. É tão ridículo. O irmão da nossa igreja, uma vez a convite do outro irmão foi esse lugar meio louco aí. E olha o irmão, ele é calvo, né? Um pouquinho careca, só que é novo. Só que você olha para a aparência dele, você é meio cansado. Então ele chegou na igreja, olha o profeta, na hora, eis que te digo, o Senhor está entrando com providência no seu casamento. Ele, mas meu Deus, eu sou solteiro. E sabe o que ele falou para o outro irmão? Eis que te digo, Deus está te preparando uma varoa. Esse irmão pegou a aliança. O que eu faço com a que eu já tenho? Jogo fora? Talvez ele foi um probleminha de interpretação, né? Só trocou a profecia, que era de um para o outro. Mas você percebeu como que é banal essas coisas? A irmã da nossa igreja aqui me contava essa semana e eu fui ouvir para ver. É absurdo. Ele dizia, pastor, ouve a rádio tal hora lá para você ver. Pastor sem vergonha. Eu falei, por quê, irmã? Ele atende o povo, pergunta, qual o seu problema? Daí a pessoa fala, eu estou com um problema na vida financeira. Deus está me falando que o seu problema está aí mesmo, meu irmão. É na vida financeira. Acabou de falar, meu Deus do céu. Um dia eu ouvi, isso não foi ninguém falou para mim. A moça ligou para a rádio e disse, pastor, o senhor ora por mim? O pastor já falou assim, você tem algum problema de estômago, irmã? Deus está me revelando aqui. A irmã tomou um susto, né? Falei, não, pastor, graças a Deus a saúde minha está maravilhosa, nunca tive. Tem certeza? Absoluta, pastor. Então põe a mão no seu estômago aí, que eu quero orar por você, que vai que você está doente e não sabe. Se eu falo assim, eu ouvi, ninguém contou para mim não. Esses absurdos que a gente vê, essas profecias básicas, e muitas delas erradas, a profecia desse povo é dessa forma. Pastor, o senhor não acredita nessas profecias, nessas revelações?
Ora, se a pessoa falar minha vida sem se informar antes, se a pessoa fazer como esse homem de Deus, orar e o altar rachar, se a pessoa fazer minha mão secar, por causa que eu aponto o dedo para ela, eu acho que eu acredito. Do contrário, é difícil. Olha a diferença do padrão de profecia bíblica. Acompanha comigo o versículo 2. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que o filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimará sobre ti. Consegue ver a diferença da profecia? 300 anos depois, diz a Escritura, que da casa de Davi, e olha como que era específico, Davi era da tribo de Judá, o profeta não citou, olha, da tribo de Judá vai surgir um homem, não, da casa de Davi, dessa família aqui, vai levantar um homem, vai nascer um homem chamado Josias, e esse homem vai queimar esses sacerdotes no altar. Você imagina, 300 anos depois, provavelmente aquilo estava no imaginário das pessoas ainda, e então, uma moça da casa de Davi dá luz a um menininho. E fica lá, que nome que a gente põe? Nossa, Cuti, eu acho que tem cara de Daniel. Ah, eu acho que tem cara de Roberto. Ah, vamos pôr Josias. Você imagina o desespero que foi para as pessoas. Meu Deus! É o cumprimento do que o homem de Deus disse. E de fato assim aconteceu. Ele ora e o altar racha. Se acontecer essas coisas, dá para acreditar. Do contrário, eu prefiro ficar com a Escritura. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, sim, Deus falou muitas vezes pelos profetas, esses últimos dias são os dias em que vivemos também, nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. Jesus é o verbo é a palavra, ou seja, a forma que Deus fala conosco hoje é através da Escritura. Quer ouvir a Deus, meu irmão? Não vai atrás desses profetinhas de esquina, não. Vai para a Bíblia. Leia, estude, medite. Você vai saber o que Deus tem para você. E você vai ouvir Deus falar contigo todo dia. Agora, os falsos profetas são naturais demais. Eles olham o óbvio e ainda conseguem errar. Diferentemente dos homens de Deus. Depois, aqui no capítulo 14 de 1 Reis, você pode ler em casa quando você chegar. Diz a Bíblia que um profeta chamado Aías, homem de Deus, velho e cego, acabando a sua vida. Jeroboão, esse rei perverso, diz assim: mulher, vai lá ter com esse profeta, ver o que ele tem a dizer para nós. E então essa mulher vai ao profeta Aías. Sabe o que ela faz? Ela vai disfarçada. Meu irmão, você precisa disfarçar para conversar com o cego? Ele não vai ver. O profeta cego, o profeta idoso, diz a Bíblia que a mulher de Jeroboão bate na porta e abre. O profeta, sem enxergar, quase morto, diz assim: mulher de Jeroboão, por que disfarçaste para vir falar comigo? Más novas eu tenho para ti. Não era boas novas, era más novas. Então ele também fala da parte de Deus. Olha, avisa Jeroboão, aquele pervertido lá, que assim que você colocar o pé na cidade, o filho dele vai morrer. E todos os homens da família dele também vai morrer. Que coisa, hein? E de fato acontece isso. Ela volta, quando ela coloca o pé na cidade, morre o menino. E depois morrem os homens da família de Jeroboão. Você consegue ver que o profeta de Deus, que o homem de Deus, até cego, enxerga melhor que falsos profetas que analisam todo o exterior para falar o óbvio. É por isso que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, como diz 1 João 4:1. Julgue. Pastor, mas a Bíblia diz não julgueis. Meu irmão, você só lê essa parte? Em toda a Escritura diz, não julgue conforme a aparência, mas devemos julgar. Como você vai saber se o que eu estou falando essa noite para você é palavra de Deus ou não? Se você não chegar na sua casa, ler a Escritura e julgar aquilo que eu disse de acordo com a palavra. Precisamos julgar, sim. É por isso que Paulo elogia os crentes de Bereia, porque os crentes de Bereia ouviam o apóstolo Paulo, não era o pastor Rafael não, ouvia Paulo, abriam as suas Bíblias e dizia: calma aí, o que Paulo está dizendo? Deixa eu ver onde que está isso aqui, rapaz. Ah, tá certo. Paulo não ficava chateado. Paulo ainda elogia eles, diz: vocês são mais nobres que o de Tessalônica, porque vocês me ouvindo, vocês vão lá e confirmam na Escritura se o que eu disse é verdade. Agora, hoje em dia, o pessoal gosta de passar um ar de espiritualidade. Uma vez, as irmãs da nossa igreja estavam no chá, fiquei sabendo depois, e então,
A irmã que tinha começado o chá estava com um problema no casamento, e ela começou orando, dizendo, olha, Deus está comigo, eu sei que está. A circunstância é difícil, eu estou com um problema, mas não devemos desistir de buscar Deus. Ela falando, tudo estava acontecendo com ela, e orando para que as irmãs se estimulassem e diziam, é verdade, Deus é conosco, independente da circunstância contrária, Deus é por nós. E então, depois que essa irmã falou tudo isso, do problema que ela estava passando, orando e chorando, ela desceu do altar, e a profeta de Deus foi atrás dela, né? Chegou, eis que te digo, o Senhor é contigo, Ele está na tua causa. Mas calma aí, ela já falou tudo isso daí. Você consegue ver a falsa espiritualidade dessas pessoas que gostam de falar, não, Deus falou comigo. Falou nada, você acabou de ouvir que ela estava passando. Deixa de ser ridícula. É claro, a irmã não falou isso, né? Devia ter falado. O profeta velho abriu a boca e trouxe notícia de morte para o homem de Deus. Se eu e você de fato seguimos os falsos homens de Deus, pode ter certeza que também andaremos por caminhos de morte. Agora, quando vierem darem profetadas sobre a sua vida, eu desafio você. Sabe o que você deve fazer? Cita para ele Deuteronômio 18:20. Olha o que diz a Escritura, Deuteronômio 18:20. Porém, o profeta que presumir falar alguma coisa, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, Deus falando, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, o dia que alguém vier entregar para você um revelation quentinho, direto do céu, fala assim para ele, olha, vamos fazer uma oração aqui? Você está falando que você é de Deus para mim? Então, Deuteronômio 18:20 diz que aquele que profetizar em nome de outros deuses vai morrer. Mas aquele que falar o que Deus não mandou dizer, esse também vai ser morto. Então eu posso fazer uma oração para você aqui, para que isso, se não for palavra de Deus na sua boca, que você ouviu de Deus, que você morra agora com um AVC fulminante. Eu duvido que ele deixe você orar. Não deixe. Não deixe de forma alguma. Terceiro, já estou encerrando. Não perca as suas oportunidades. O profeta velho morava ali em Betel. Era normal que Deus usasse a ele. Por isso o interesse dele pelo homem de Deus. Eu e você também, sabia que podemos perder a bênção de Deus? Talvez você está acostumado, né, com aquela historinha. Olha o que Deus preparou para você, ninguém toma. Será? Não cuida do seu marido para ver. Não cuida da sua esposa para ver. Não cuida dos seus filhos para você ver se o mundo não toma. Judas traiu a Jesus Cristo. A obra parou por conta disso? Não. Só levantou outro, Matias. Matias foi levantado no lugar dele. Saul foi reprovado no reino. O que ele fez? Perdeu o reino. Deus não tem favoritos, meu irmão, não interessa. Se somos servos dele, mas se nós não obedecemos, vamos perder. Esse profeta novo desobedeceu. E lembrando, não era qualquer profetinha, não. Esse homem de Deus aqui, ele orou, o altar rachou. As coisas aconteceram. A mão do cara que apontou para ele secou. Mas por conta de desobediência acabou morrendo. Eu e você devemos ter cuidado. Sabe por quê? Deus se importa com os filhos. E se Deus se importa com os filhos, sabe quem ele vai punir primeiro? É claro que são os filhos. Pastor, mas calma aí. Um monte de gente no mundo fazendo besteira e Deus vai punir a gente? Você que tem filho. Está o seu menino e o menino do vizinho fazendo bagunça. Você vai dar chinelada em quem? Nos dois? Ou só no seu? Espero que seja só no seu. A gente repreende o nosso. Deus também faz da mesma forma. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Mas, se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Já passou por essa experiência? Você parece que está andando certinho, certinho, certinho. O vizinho seu, a vida dele é andar fora do trilho. Um dia você dá uma deslizadinha, põe um pezinho aqui de lado, mas parece que vem uma porrada no meio da sua cabeça. Pastor do céu, que Deus é esse? A vida inteira fazendo certinho, mas uma pisadinha do lado. A cajadada dessa. É por conta disso, Deus repreende os filhos. É assim que Deus age. E quarto e último princípio para encerrar. O mover de ontem não serve para hoje. Lembrando, não era falso profeta esse homem, mas era um profeta velho. Tinha passado o tempo.
Talvez um dia ele foi homem de Deus, talvez um dia ele teve amor pela obra de Deus, teve um coração que queimava, ele abria a boca e Deus falava. Só que talvez vieram o tempo, as dificuldades, então ele começou a se esfriar. Coisas que podem acontecer também na nossa vida. No começo da conversão, como que era, meu irmão, no comecinho que você converteu lá? É a coisa mais louca do mundo. Pastor, tem culto, você queria que tivesse culto todo dia, não é assim? Na hora que acaba a pregação, você fica triste. Eu era assim, meu Deus, já deu 50 minutos, 45, pregava o dia inteiro, que bênção ouvir. Você põe louvor, é tudo que é música, você põe, você chora. Até as do Lázaro, né? Não vem. Até que Lázaro consegue chorar. Mas às vezes as coisas vão passando, o tempo vai passando e parece que a gente não fica mais desse jeito. E você diz, mas quando eu converti que era bom, a igreja era avivada. Meu irmão, Deus não muda, quem muda é a gente. É nós que não estamos aquecendo o nosso coração na obra de Deus. É igual paixão. Lembra lá em 1600 antigamente, quando estava apaixonado pela sua esposa? Como que era o negócio? Meu irmão, colocava a mão na mão assim. Como que você ficava? Deus do céu! Ficava doido, só de pegar na mão. Hoje em dia, se deixar, você vai no shopping, ela vai do lado de lá, você vai do lado de cá. Mas qual o problema? O problema está na gente? Está no tempo? É a gente que deixa esfriar. A Bíblia diz que o amor jamais acaba, assim como o maná tinha que ser colhido todo dia. O amor no casal, dentro do casamento, deve ser cultivado todo dia. O nosso fogo por Deus, o nosso anseio por Deus, também deve ser cultivado todo dia. Temos que melhorar a cada dia a nossa espiritualidade. Como diz, né? 2 Coríntios, põe ali, por favor. Para encerrar, olha o que diz. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimemos. Por isso, não desanimamos. Porque tem dia que desanima, não tem? Casamento. Igreja. Ou todo dia você não vê, ó, que vontade de ir para o culto, aleluia. Não tem nada, tem dia que você, acredito que eu tenho que ir, estou cansado, meu Deus do céu. Mas olha aí, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Espiritualmente funciona assim também. Às vezes a gente vai se corrompendo pelo pecado, mas a gente precisa se renovar dia a dia. No casamento também funciona da mesma forma. E talvez de forma até mais literal, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, daí não no caso do pecado, mas se corrompa da idade. Você casou com 20, daí está com 60. Pastor, eu tenho o mesmo gás que eu tinha lá com 20. Mentiroso. A gente se corrompe, a gente fica velho. No comecinho é uma maravilha. 18, 20 anos, é tudo em cima. Depois tudo embaixo. É a lei da gravidade, fazer o quê? Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o homem exterior se renova a cada dia. Depois Paulo ainda diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados dia a dia. E Provérbios 4 diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós somos assim. Dia a dia nós vamos aprendendo mais, dia a dia vamos brilhando mais. O que nós temos que fazer é cultivar a nossa espiritualidade, para que não venhamos a nos tornar aqueles crentes domingueiros, que a única diferença é que antes ele cumpriu o ritual na igreja católica, agora cumpre o ritual na igreja evangélica, mas continua vazio de si. Então que o Senhor possa nos dar a cada dia graça, de não sermos enganados por esses homens que reinterpretam a Bíblia, por essas pessoas que dizem ouvir mais anjos do que a Escritura, e que possamos ser a cada dia o nosso coração mais aquecido em favor do nosso Deus. Amém, meus irmãos?